da bênção, ela forma obreiros. E uma das coisas que eu aprendi com a missionária Aurora, ser um obreiro. O obreiro faz coisas, irmãos, que só ele faz. Missões assim que, assim, por que isso? Eu fui formado numa escola, que era a escola da missionária Aurora. Era aquela escola assim que 10 minutos antes de começar o culto, ela fala assim, hoje é você que prega. É treinado. Sabe, e fala assim, irmão, vai lá e visita aquela pessoa, vai lá e faça aquilo. Eu lembro que um dia, ela falou assim, irmão, eu morava do lado da igreja, eu falei, irmão, eu preciso que você faça uma visita agora. 2 irmãos brigaram, um está batendo no outro, quero que você vá lá, separe a briga e pregue para eles. Mas não tem uma outra pessoa para fazer isso? Tem, você. Né? Então eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos nessa noite, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu vou ler no NVT aqui, eu vou dar uma introdução e desenvolvendo, expondo o texto, amém? Glória a Deus. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do verso 1. Vou ler na NVT, mais habituado. Estão me ouvindo bem? Amém. Aleluias. Ok. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, fala assim, ânsia de matar. Ânsia de matar. Fala assim, desejo de matar. Desejo de matar. Vamos continuar. Procurou o sumo sacerdote e pediu cartas para as sinagogas de Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos. Fala assim, prisão de todos. Prisão de todos. Os seguidores do caminho. Homens e mulheres que ali encontrassem, para levá-los prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados e de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias, e não comeu nem bebeu coisa alguma. Irmãos, acho que todos nós aqui conhecemos esse texto, né, da vida de Saulo de Tarso, mas a palavra de hoje eu quero falar que toda a visita tem desafios e frutos. Você já visitou alguém? Você já pegou a sua Bíblia, o seu telefone, colocou debaixo do braço e foi visitar alguém? Já bateu palma na casa da pessoa e a pessoa olhou pela cortina, apagou a luz, se fez de louco? E como o missionário César disse, você gastou do seu dinheiro e você voltou para casa? Ou você foi fazer aquela visita e você começou a falar de Jesus para aquela pessoa e aquela pessoa chega para você e fala assim, era justamente isso que eu precisava. Sabe, irmãos, e se você nunca visitou, sempre vai haver a primeira vez. Quando visitamos uma pessoa em nome de Jesus, gente, nós sabemos que o Senhor está na frente. Porque é a missão que Ele nos dá. Visitar um irmão desviado, sabe, uma pessoa doente, uma pessoa angustiada, faz parte do ID. Faz parte da grande expansão do reino de Deus. Muitas pessoas, ao pensarem em visitar alguém, pensam, mas o que eu vou fazer numa visita? Cada visita é diferente. Sabe, no entanto, elas têm um objetivo em comum. As boas novas. Sabe, cada um de nós, às vezes eu ia visitar alguém, o que você vai falar? Eu falei, eu ainda não sei. Eu tenho que estar, gente, mais do que saber o que você vai dizer, você tem que estar pronto para ir lá.
Jesus, ele, consolando os seus discípulos, ele disse: olha, quando vocês forem presos, ou quando vocês estiverem diante de reis, eu estarei com vocês no abrir e fechar de boca de vocês. Eu vou estar ali falando com vocês, por meio de vocês. A maioria de nós, gente, ela sabe como se dá o encontro de Jesus com Saulo de Tarso, no caminho de Damasco, mas é preciso ampliar o horizonte, para que a gente possa aprender melhor sobre essa passagem e ter um entendimento de como uma visita muda tudo. Saulo, ele era um homem que, ao prender as pessoas, ele pensava que estava fazendo bem. Saulo, um homem extremamente formado, poliglota, filho de mãe judia, porque para os judeus só é judeu quem é filho de uma mulher e não de um homem judeu, de cidadania romana. Ele tinha toda a influência necessária, com conhecimento dos gregos, conhecimento da história, conhecimento necessário. E ele ouve falar que em Damasco o cristianismo, ou melhor, os do caminho chegaram por lá. E lá em Damasco existem sinagogas. E entre as sinagogas eles trocavam cartas. E uma carta chega à sinagoga dizendo: olha, tem os do caminho por aqui. E precisa resolver algo. Então é tão interessante olharmos que Paulo, quando Estevão foi apedrejado, aliás, Saulo, enquanto Estevão está sendo apedrejado, Saulo é aquele que diz: deixe que eu segure o seu casaco, que assim você acerta a pedra melhor. Esse é o cara. Me dá a sua japona, me dá o seu casaco que você vai acertar ele melhor. E eu fico assistindo. Atos 26, 9 e 11, Paulo falando de si mesmo, ele diz: eu costumava pensar que era minha obrigação empenhar-me em opor-se ao nome de Jesus o Nazareno. Foi exatamente o que eu fiz em Jerusalém com a autorização dos principais sacerdotes. Fui responsável pela prisão de muitos dentre o povo santo. E eu votava contra eles quando eles eram condenados à morte. Muitas vezes eu providenciei que fossem castigados nas sinagogas, a fim de obrigá-los a blasfemar. Eu me opunha a eles com tanta violência que os perseguia até em cidades estrangeiras. Essa é a mentalidade de Saulo de Tarso. Ele tem um objetivo que é matar, prender e levar os cristãos a blasfemar o nome de Jesus. Esse é o objetivo do coração dele. Saulo, ele era um homem com autoridade e temido pelos cristãos. E os cristãos, por causa da perseguição, eles começaram a se dispersar para vários lugares, temendo pelas suas próprias vidas. O conceito, gente, de morar em casa própria, o conceito de você crescer naquela casa, você ter um endereço, é uma coisa muito recente, porque eles não tinham muitas coisas. É como imaginar o povo de Israel conquistando Canaã. A gente imagina que eles tinham espadas, eles só tinham paus, pedras. É tão interessante que o Senhor Jesus, ele falou assim: ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso, que eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Lembre-se, irmãos, preste atenção. Jesus está no céu vendo. Fala assim: vendo. Vendo. Cristãos morrerem. Um homem chamado Saulo, com sangue nos olhos, desejoso de perseguir e matar aqueles novos convertidos. Imagina o desespero desses irmãos. E Jesus estava junto com os discípulos. Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. E eles estão passando por essa perseguição, sabe? Jesus, gente, ele faz o trabalho antes de qualquer situação. Nós precisamos ter isso em mente.
que Jesus está sempre na frente em qualquer coisa. Eu gosto muito daquilo que o Senhor Deus, Ele fala para a nação de Israel, fala assim, eu vou adiante de vós. Gente, eu e você nunca passaremos um momento sequer na nossa vida a qual surpreenda a Deus. Nós somos surpreendidos pelo aqui e agora, mas Deus nunca se surpreende. Nós ficamos assustados, mas Deus não se assusta. Então, gente, nós precisamos ter isso em mente, sabe? Deus, Ele fecha uma porta, Deus abre uma porta, porque Ele é a grande porta. Ele diz para a igreja, eu sou a porta, e a porta que eu abro ninguém fecha. E a porta que eu fechar, também ninguém abre. Isso diz o que? O determinismo e a decisão dele sobre qualquer situação. Me fechou uma porta, me abriu outra porta. A questão é que eu tenho que fazer a minha parte no trabalho, sabe? E ali diz, gente, que quando ele se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Uma luz do céu, faça uma luz do céu. Uma luz do céu. Os tradutores querem tentar entender o que ali Lucas, quando Lucas ele está escrevendo Atos dos Apóstolos, ele tenta encontrar uma palavra para dizer isso. Os tradutores trazem para nós uma luz do céu, mas ali eles querem captar, e a mensagem que Lucas está dando é que um raio ao meio-dia, e mais forte do que a luz. É justamente ao meio-dia, é justamente para surpreender, é uma luz mais poderosa do que toda e qualquer luz. E o Senhor Jesus nos ensinou o quê? Pai nosso que está no céu. Sabe, uma voz lhe disse, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo achava que perseguia as pessoas, mas na verdade perseguia Jesus. Saulo achava que perseguia as pessoas e perseguia Jesus e toda a oposição. A expansão do ID é uma oposição a Jesus. É uma oposição ao reino. Muitas pessoas, a gente se opõe ao Evangelho, mas ao fim ela está se opondo a Cristo. E ali o Senhor Jesus diz para ele, vamos ler 9:6. Vamos ler? Agora, levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que? Assim, lhe dirão. Eu não vou dizer nada. Alguém vai lhe dizer. Eu já impactei você. Agora alguém vai dizer. Às vezes a gente quer que Cristo vá lá, Jesus vai lá naquela casa, vai lá e faz isso, vai lá e faz aquilo, é ou não é? E o que Jesus está falando para Saulo? Alguém vai dizer para você o que você tem que fazer. Mas porque enquanto Saulo está sendo derrubado do cavalo, quando ele chegar cego na cidade de Damasco, já tem alguém pronto para resolver o B.O. Porque Jesus sempre vai na frente. Nossa mentalidade existencialista e a nossa mentalidade de aqui e agora acha que as coisas vão acontecendo dentro do nosso ritmo e do nosso tempo. Mas não é assim, sabe? E ali ele diz para ele, eles dirão o que fazer. Jesus aparece para Saulo e reclama a perseguição. Após isso, Jesus prepara uma pessoa para dizer a Saulo o que ele terá de fazer. Saulo era um homem de reputação poderosa. Saulo, ele era um fariseu, aluno de Gamaliel, um grande mestre, um homem respeitado em seu tempo. No entanto, o Senhor Jesus não considerou essas coisas. Jesus sempre considera o seu poder e a sua glória, porque Ele não dá a glória dele para ninguém. Jesus, Ele preparou uma pessoa para continuar um trabalho na vida de Saulo de Tarso. Todas as pessoas precisam que alguém lhes ajude. Quando eu tive o meu encontro com o Senhor Jesus, quem me conhece sabe da minha história, ali no viaduto da Brasília,
Eu tive um encontro, eu vim para onde? Para cá. Eu me encontrei com o Senhor, mas Jesus providenciou alguém para dizer o que eu devia fazer. Se não fosse isso, irmãos, não precisaria fazer discípulos. Sabe, Jesus preparou. Olha lá o verso 10, que maravilhoso, amém? Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e o Senhor o chamou numa visão. Ananias, sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor me disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias. Fala assim: mostrei numa visão um homem chamado Ananias. Fala assim: mostrei numa visão um homem chamado Ananias. Antes de Ananias saber que ia fazer a visita, Deus já tinha feito para ele. Lá, eu já decidi quem vai visitar Saulo. Ele vai avisar depois. É como se eu falasse: olha, o Marcos vai aí na sua casa tal dia. Aí eu chego na casa do pastor Marcos: então é o seguinte, eu já marquei o teu trabalho, já é só ir. Antecipa. O Senhor disse, 11, o Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Eu mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias chegando, impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, eu ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo de Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome, entre colchetes, inclusive eu. E o Senhor fala para que eu visite o cara que vai me prender? Talvez hoje as pessoas falem: Deus, você está me tirando? Jesus, irmãos, Ele sempre vai desafiar você. Esqueça que Jesus não vai desafiar você. Se a nossa vida natural nos desafia, quanto mais a nossa vida espiritual nos desafia constantemente. Sabe, Damasco, gente, a cidade de Damasco era um lugar estratégico, era uma cidade comerciante que ligava a Anatólia, a Mesopotâmia e outras regiões. Então, os comerciantes se reuniam ali em Damasco, e de Damasco dispersavam. Então, Paulo ele tem a notícia que o cristianismo, ou os do caminho, chegou em Damasco. Ananias é um deles. E ele pensa: eu preciso eliminar esses caras. Porque se Damasco, o evangelho crescer, vai chegar em Anatólia, vai chegar na Síria, vai chegar na Mesopotâmia, e eu não vou conseguir ter mais controle sobre isso. Então, ele tinha uma visão, gente, que os do caminho eram uma praga. E como você vê uma praga, o que você faz? Você erradica. Então, o intento dele, mano, era erradicar os irmãos. E como se erradica algo se não matando-os? Então, gente, se o evangelho se espalha, muitos seriam alcançados. Assim, o alvo de Saulo, ele está a caminho de onde? De Damasco. O que Saulo leva na sua sacola? Cartas. Com a autoridade de Jerusalém, para quê? Para prender aqueles que são do caminho. Então, está tudo pago. É só amarrar a corda neles e trazer embora. O que Saulo não conta? Que no meio do caminho aparece alguém e diz: Saulo, Saulo. Isso ele não contava. Nem ele, nem Ananias. Ananias não acordou aquele dia pensando: hoje eu vou fazer uma visita para um homem. Saulo não acordou pensando: hoje eu vou encontrar alguém a caminho de Damasco. Estava tudo normal. Sabe? E o Senhor diz:
vá à rua direita, à casa de Judas, e ao chegar pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Ananias, gente, ele recebe uma visão de Jesus e é enviado para visitar um homem chamado Saulo. E o Senhor, olhem aqui para mim, levanta a cabeça, olhem aqui para mim. O Senhor é quem prepara. Fala assim, o Senhor é quem prepara. O Senhor é quem prepara. Nós não estamos trabalhando sós. Você pode se sentir solitário, mas essa solidão faz parte. Mas não quer dizer que você esteja só. O sentimento de solidão não indica que você está sozinho. Sabe? E o Senhor diz, Jesus fala, eu preparei uma visita para você, irmão Ananias. Eu preparei, eu cuidei de tudo, eu organizei todas as coisas. É só, eu vou te dar, vai à rua direita na casa de Judas. Nem GPS precisou. Nem pensar muito precisou. Sabe? E Ananias, irmãos, ele é orientado, fala assim, orientado. Fala assim, conduzido. Do começo ao fim. Ananias não está só. Ele está amedrontado, mas ele não está só. E esses são os desafios de uma visita. E a gente fica angustiado, encabulado, porque a gente não sabe o que vai dizer. Eu lembro uma vez, uma irmã falou assim, eu preciso que você vá visitar um rapaz agora, mas é agora. Eu falei, eu vou lá. Cheguei lá, o homem estava com um tipo de, como se fosse um peitoral de aço, porque tinha batido a moto dele e estava paralítico. E você olha para aquela pessoa, e você olha para você, e a grande verdade é que você não sabe o que dizer. O que você vai dizer para um casal que perde um filho de 2 anos? Você tem o que dizer, irmãos? Não tem. Sabe, você vê uma pessoa acamada, com câncer, e o brilho apagando dos olhos, e você tem que ir lá dar uma palavra para aquela pessoa. E nesse momento nós nos sentimos solitários, no entanto não estamos sós. Porque Deus nos chamou para dar uma palavra de vida. Mesmo que a gente esteja sendo encarado pela morte. Como diz aquela canção do Arraiz, eu olhei a tristeza nos olhos e sorri. Sabe, Ananias, ele foi orientado por Jesus, e o trabalho de Ananias, gente, era ir visitar Saulo, que estava hospedado em uma casa, rua direita, na casa de Judas. A rua direita, ali em Damasco, era uma rua muito larga e importante. E quando Saulo ele teve um encontro com Jesus a caminho de Damasco, agora precisa de um discípulo, fala assim, de um discípulo, para impor as mãos sobre ele, para ele voltar a enxergar. Ele não precisa voltar para Gamaliel e de perguntar a Gamaliel o que eu faço, porque a solução para Saulo não é Gamaliel, não é os principais da sinagoga, é Cristo. E a solução para qualquer pessoa ainda continua sendo Cristo. Sabe, gente, a igreja do Senhor, ela precisa ser uma igreja não apenas de crentes, mas ela precisa ser uma igreja de discípulos. Uma igreja de discípulos, gente,
é uma igreja que visita. E uma igreja de crente é uma igreja que quer ser visitada. Ninguém me visita. Ninguém vem me ver. Sabe, a igreja de crentes, ela busca o Senhor para que Ele faça algo por elas. E uma igreja de discípulos, ela busca o Senhor para fazer algo pela grande comissão. Senhor, eu vim aqui, o que eu posso fazer? E às vezes a nossa oração com o Senhor, o que o Senhor vai fazer por mim, e não o que eu vou fazer pelo Senhor. Deus, o que eu posso fazer? Ananias, ele era um judeu convertido, e agora será um discípulo trabalhando pelo reino de Deus. Gente, Ananias, ele era, muito semelhante a Saulo. Ananias, ele era um homem respeitado, assim como Saulo. Ananias, ele era um homem que tinha um conhecimento da lei, assim como Saulo. O que mudava em Ananias e Saulo é que Ananias teve encontro com Cristo. E a ponte que conecta é essa. Deus, ele precisa de alguém, pensa, mas quem vai poder ajudar esse camarada esquisito? Eu já sei, eu vou chamar o Alberto. Para cada um de nós existe alguém que a gente possa ajudar. Mas eu sou muito estranho. 2. Mas eu sou muito calado. 2. Mas eu tenho vergonha. 2. Mas eu sou tímido. 2. Mas eu não sei o que dizer. Não, todo mundo. Sabe, irmãos, Ananias, porém, respondeu: Senhor, eu ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao todo o povo santo de Jerusalém, e ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Ananias, gente, no início, ele fez uma oposição, uma objeção em visitar Saulo. Ananias, ele era um dos alvos para ser preso por Saulo. Você já parou para pensar? Que dificuldade que esse homem está passando? Já pensou, Tiago? Que conflito que está passando dentro dele? Porque ele sabe que ele está na lista. Porque ele sabe que pode ser preso. Aquilo está apertando o coração dele. Mas o Senhor disse: vá visitar. Sabe, gente, Ananias sabia que Saulo perseguia esse tipo de pessoa como ele, porque Ananias era pior. Fala assim, era pior. Era pior. Por quê? Porque ele conhecia a lei. Ele não era um gentil, ele não era um grego, ele era um judeu gentil, de nobre nascimento, que obedecia à lei, era conhecido na sinagoga, tinha uma ótima reputação a respeito de Ananias. Então, Ananias era o tipo de pessoa que Paulo queria prender. E justamente Jesus fala com Ananias para que ele faça o trabalho que ele quer evitar. E é muito comum o Senhor nos chamar para fazer um trabalho que a gente evita. Mas às vezes esse trabalho que a gente evita é justamente o trabalho que frutifica. Sabe? E quando Jesus, irmãos, nos chama para uma visita, nós passamos pela tentação do medo. E se eu for visitar e a pessoa me rejeitar,
for desprezível ou algo semelhante. Vejamos, irmãos, essa visita de Ananias na casa de Judas para falar com Saulo, planejada de maneira celestial e eterna. É uma grande exposição das Escrituras, da igreja primitiva, ou a igreja primeva, de como era o Evangelho, e a aplicação para essa palavra é muito simples, é quase que aplicação clara. Isso é para nós, e Jesus nos convida para esse alvo, sabe? Então Ananias, ele estava temendo, até mesmo ser preso, porém mesmo diante das ameaças, ele recebeu o encorajamento do Senhor, porque Deus nos deu um espírito não de medo, mas de coragem. Mas esse espírito de coragem, irmãos, ele surge no trabalho, porque a gente tem que ir. Ananias era um homem devoto, dedicado à lei, muito respeitado por todos da cidade. Paulo fala disso lá na frente, a respeito dele. E foi uma pessoa assim, irmãos, um judeu como Saulo, que Jesus usou para falar com Saulo e orar por ele. Deus, olhem aqui para mim, irmãos, Deus, Ele sabe como trabalhar nos corações, e Deus sabe como conectar as pessoas. Deus, Ele não precisa de ideias mirabolantes. Deus, Ele só precisa que a gente o ouça. Sabe, Deus sabe que tipo de pessoa você pode visitar. Fala assim, Deus sabe. Levanta a mão assim, confiante. Levanta a mão sem medo. Deus sabe. Que tipo de pessoa eu posso visitar. Eu não estou falando que você sabe, eu estou falando que Deus sabe. E a maioria das pessoas, quando a gente quer visitar, a gente sempre se põe, essa pessoa sabe mais do que eu, essa pessoa é isso, a gente sempre joga a pessoa muito acima de nós, e nos reduzimos a ponto de dizer assim, não, isso não é para mim. Não é verdade, gente? A maioria das pessoas que eu ajudei de alguma forma na igreja, era tudo filho de crente, mas que estava que nem eu, longe, muito longe da casa do Senhor. Então eu sabia das dores dele. Vamos ilustrar uma coisa aqui. Um filho pródigo, trabalhando com filhos pródigos. Um filho que fica em casa, trabalhando com aqueles que ficam em casa. Para cada um de nós existe alguém pedindo socorro. Nenhum de nós, fala assim, nenhum de nós está isento. Todos nós podemos fazer o trabalho. Você pode falar que não tem talento, você pode falar que você não tem capacidade, porque, irmãos, essa é uma outra desculpa que a gente dá, mas eu não tenho talento, eu não tenho jeito. Irmãos, a questão não é se você tem jeito. Deus não está olhando para você e está vendo o quanto você é capaz. Jesus, Ele está olhando para você e vendo se você crê que Ele é capaz. A tua capacidade, a minha capacidade, a nossa, não vale nada se não tiver o Senhor nos capacitando para o trabalho. Então nós temos que entender isso. Ananias, ele está ali, fala assim, Deus, mas eu vou visitar esse camarada, ele vai me prender. A hora que ele abriu o olho, achei você, Ananias. Está aqui a cartinha, ó. Amarra os braços de Ananias e leva. Nós nos sentimos assim, por isso às vezes não visitamos. Nós nos sentimos assim, por isso não fazemos. Porque tememos o medo, a rejeição, o desprezo. Quanta visita, eu estava falando para os irmãos,
Eu lembro uma vez, a missionária Aurora dá umas missões muito estranhas para mim, gente. Falei, irmão, se eu preciso, você vai visitar um filho de uma pastora que está lá em São José dos Pinhais, numa rua tal. Eu nunca tinha ido para lá. Ó, daí você pega o ônibus, desce assim, tem um restaurante, estrela, você pega aquela rua, e eu, tudo anotado no papel, gente, não é GPS não. Não tinha Uber. Não tinha dinheiro. Pergunta para a pastora Cida sabe das missões que eu paguei para ela. Fala assim, irmão, eu preciso que você dê aula lá no Boqueirão. Eu ia, aí eu chegava 2 horas atrasado. Eu falei, irmão, por que você chegou atrasado? É que eu não tinha dinheiro, eu vinha a pé. A igreja tem que aprender a pagar missão, com ou sem dinheiro. Sabe, irmãos, o chamado é seu. O missionário Paulo falava isso, né? O chamado é seu. Mas eu não tenho dinheiro. Vai a pé. Mas é longe, sai mais cedo então. Mas vai doer o meu pé. Fazer o quê? Qual que seria melhor? Não ter pé? Sabe, irmãos, nós encontramos desculpas esfarrapadas para deixar de fazer um grande trabalho. E aí, continuando a história, a missionária Aurora falou assim, filho, vai lá e visita aquele menino lá. E eu cheguei lá. A hora que eu cheguei, Tiago, eu vi o menino. E eu lembro que naquela época eu tinha uma Bíblia que eu usava, que a pastora Cris deu para mim, que era a Bíblia nossa da Casa da Bênção, da NVI. Assim, uma Bíblia slim, assim, que nem essa, assim, ó. Aí eu cheguei lá, o Piá me viu, Tiago, a hora que o Piá me viu, começou a fugir de bicicleta. Me viu com a Bíblia, ele fugindo de bicicleta, eu correndo a pé atrás dele. E ele andava uma quadra, com a bicicleta, ele parava e via se eu estava seguindo ele, e a hora que eu alcançava, ele corria. Daí, no meio do caminho, apareceu a polícia, parou ele, deu uma geral nele, e eu só de butuca, meio de longe, né? A hora que terminou a geral, eu continuei, mas eu já estava ficando bravo. Porque eu saí de lá de Santa Felicidade para ir até São José dos Pinhais visitar esse menino. Aí, eu tive um pouquinho mais de fé. Falei, Deus, eu não aceito isso. Comecei a ficar bravo daí. Deus, manda agora, né, esse menino aqui. Eu fiquei parado na esquina. De repente esse menino vem vindo com a bicicleta assim, ó. Dá um cavalinho de pau com a bicicleta assim, ó, aro 20. Você quer falar comigo? Poxa, faz quanto tempo estou correndo atrás de você, cara? Sabe, Jesus chamou a gente para ser, irmãos, a luz. Jesus diz, eu projetei vocês para que vocês sejam como uma cidade iluminada à noite, que é vista de longe. Eu não projetei vocês, como diz a versão do Eugênio Peterson, para ser uma luz colocada debaixo de um balde virado. E quanta gente está assim? Porque foi rejeitado, porque tomou não. Interessante, gente, que a gente vê ali, continuando o texto, não é possível, irmãos, que não exista ninguém que você não possa ajudar. Mas eu cheguei na igreja faz 1 mês, tem alguém que nunca chegou. Fala assim, tem alguém que nunca chegou. Então eu posso fazer o trabalho. Fala assim, eu posso fazer o trabalho. Ah, mas a minha vida está toda azucrinada. Tem alguém com a vida mais azucrinada que a sua. Sabe, irmão, a grande verdade é que a gente só não faz porque acha que é esperto o suficiente para poder dar golpe em Deus. Sabe, gente, verso 9:15. Obrigado. O Senhor, no entanto, disse, vá. Fala assim, vá. Jesus, ele não usou aquela língua portuguesa antiga e disse, por obséquio. Jesus não falou assim,
Por favor, Tiaguinho, por favor, se der, se der, ele disse? Ele disse? Ele disse? Ele disse? Pois Saulo é um instrumento que escolhi para levar a minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. Eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer por meu nome. Jesus está dizendo para o irmão Ananias, irmão Ananias, eu escolhi esse homem, que tem na sacola, que tem na sua bolsa, um monte de carta contra você para te ajudar. Sabe, gente, vejamos qual o objetivo do Senhor Jesus para a visita de Ananias a Saulo, era que Saulo era para ser um instrumento que Deus escolheu. Sabe, no entanto, irmãos, nem Saulo, nem Ananias sabiam disso, porque isso era parte de um plano celestial. Ananias não sabia do plano de Deus. Amém? 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 Saulo não sabia do plano de Deus. Amém? Amém? Mas a gente tende a ter uma visão de interpretar as coisas. Não, pelo que eu estou vendo aqui não é de Deus. Ananias, ele está olhando e fala assim, não, isso é do diabo, é armadilha do diabo eu visitar Saulo. E Jesus dizendo, ele é um instrumento. Bem isso. Sabe, irmãos, preste atenção aqui. Às vezes, nós queremos ter o controle sobre os planos, ao invés de ser guiado por eles. Sabe, irmãos, um grande problema da nossa mentalidade, irmãos, é querer ter controle sobre os planos, ao invés de ser dirigido por eles. Então, gente, Ananias, ele não se tornou um homem tão evidente quanto Saulo. Entre parênteses. Aí vem eu com as minhas leituras, né? Isso é coisa minha, amém? Fala assim, é coisa do Alberto. Beleza, tá? Quem escreve essa Atos é Lucas, que está do lado de Saulo. Por que o evangelho de Lucas nunca viu Jesus? Por que o evangelho de Lucas é canon? Eles discutem isso. Porque enquanto Lucas escrevia o evangelho de Lucas, pelas costas dele estava Saulo falando, é assim. Então por isso que nós vemos pouco nosso amigo Ananias, porém fundamental. Eu escolhi como instrumento. Fala assim, eu escolhi como instrumento. Fala com força, eu escolhi como instrumento. Mas é você que vai falar com ele. Mas por que o Senhor não fala? Por que o Senhor não manda outro? Não é assim? Manda outro. Manda o mais capaz, o mais talentoso, o mais habilidoso. Irmão, se nós dependemos disso, de talento, de habilidade, eu não sei se você se considera uma pessoa talentosa. Eu não me considero alguém talentoso. Eu me viro com pouquinho ali, eu dou minha sambadinha ali na poça, ali com o pouco que eu tenho. Com muita angústia, tentando ser o de um talento. Então, às vezes, irmãos, nós não confiamos no quanto o nosso trabalho é fundamental. Porque a gente sempre pensa que tem uma pessoa melhor do que a gente. E tem. Amém? Amém. Assim, graças a Deus que tem. Graças a Deus que tem. Mas o fato de ter uma pessoa melhor do que eu não implica que a gente não seja importante para o reino.
O problema das pessoas melhores que a gente é que a gente joga nelas a conta para a gente dar desculpa para não fazer nada. Sabe, muitos pensam, gente, mas por que Jesus, eu fiquei pensando nisso também, por que Jesus não enviou Pedro, Tiago, João, como diz Paulo lá na frente, a coluna da igreja? Já pensou, Fábio? Por que Ananias? E não Pedrão? Por que não Tiago, irmão do Senhor? Por que não João, Bruna, o apóstolo do amor? Por que não as colunas da igreja, justamente um homem fugitivo? Porque Jesus sabe o que está fazendo. Se Jesus põe no seu coração para que você vá até alguém, não importa. Porque apesar de você, imagine que conflituoso seria Saulo abrir os olhos e ver Pedro. Isso quer dar certo, irmãos? Ia dar um... Bom, esses dois já andaram se estranhando. É ou não é? Paulo diz, eu resisti à face de Pedro. Depois, Pedro, escrevendo sua cartinha, diz, o nosso irmão Saulo tem um jeito diferente de escrever. Imagine esses homens se encontrando. Será que ia dar certo? Às vezes, você pensa, preste atenção em mim, que é um super apóstolo que vai fazer o trabalho. Mas é você, sou eu, somos nós. Talvez essa pessoa possa se tornar um super apóstolo. E você é apenas um super irmão. Mas no final do jogo, todas as peças do tabuleiro vão para a mesma caixinha. Sabe, irmãos, justamente porque Deus, Ele sabe a quem usar. Verso 17. Ananias foi. Imagine ele saindo de casa, deixando sua família, não sabemos se ele era casado ou não, mas já era um homem de idade, ele deixando a família dele e indo lá, não sabia se ia voltar para casa, porque ele está angustiado, mas ele foi, e encontrou Saulo, e ao impor as mãos sobre ele, disse, irmão, fala assim, irmão, fala assim, irmão, irmão. Essa palavra, irmão, gente, ou brother, não era qualquer um que dizia. Para chamar o outro de irmão, tinha que haver um vínculo muito poderoso, e Saulo é um inimigo. E ele chega para o seu inimigo, e diz, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. Saulo está ali, gente, sentado, cego, 3 dias, pensando só na visão, só aquela visão chocando na mente dele. Pensando em toda a vida, toda a teologia, toda a escola dele. Orando, pensando o que eu vou fazer com tudo isso. Porque ele está num grande conflito. Porque Saulo, ele está assim, perdido. Saulo não esperava um encontro desse. E agora aparece ali.
ele só escuta uma voz. Feche seus olhos, todos vocês. Irmão Saulo, irmão Saulo, feche seus olhos. Irmão Saulo, aí ele toca no seu ombro. Irmão Saulo, eu vim aqui para que você volte a enxergar. E seja cheio do Espírito Santo. Veja que maravilhoso isso, irmãos. Gente, esse recado é fácil ou difícil de dar? Sabe? E no mesmo instante, algo semelhante a escamas cai dos olhos de Saulo. E sua visão foi restaurada. Então ele se levantou e foi batizado, e depois de comer recuperou as forças. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Agora Saulo não está perseguindo os discípulos, está com eles, está comendo junto com eles, está partindo do mesmo pão, tomando do mesmo cálice. Porque Deus lá do alto decidiu todas essas coisas. Sabe? Irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar. Ele te cegou. Mas agora é hora de enxergar. Não com os mesmos olhos. Porque caiu dos olhos dele como escama. Eu fico pensando, Lucas, ele falou, eu preciso escrever isso. Como que eu vou escrever? Aí ele usa uma símile, como escama. Ele lembrou de um peixe, ele lembrou de uma escama, mas aquilo era uma lente. E queimou-se, caiu aquela lente. Obrigado. Sabe, irmãos, Ananias obedeceu ao Senhor Jesus e foi até a casa de Judas visitar Saulo, e deu a ele uma palavra de fé, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, e isso que nós como igreja precisamos fazer, é dar uma palavra de fé, é dar uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo. E ele diz, sabe, e no caso de Saulo, gente, qual foi o resultado da obediência de Ananias? O fruto da visita. Primeiro vem o desafio, depois vem o fruto. Fala assim, vem o desafio. E depois? O fruto. Sabe, e o fruto da obediência de Ananias é as escamas caírem dos olhos de Saulo, ele ser cheio do Espírito Santo e ser batizado. Esse é o fruto do trabalho dele. Foi fácil para ele ir? Não foi. Ele foi com o coração apertado. Irmão, se você quer ir com o coração frouxo, se você quer ir tudo convicto e todo valente, cuidado. É melhor você ir esmagado. É melhor você ir e falar, Senhor, eu estou indo, mas eu não sei o que eu vou falar. Jesus, olha, eu vou lá, mas eu não sei. Mas eu vou. Eu lembro uma vez, conversando com o Valmor falando bem assim para mim, pastor, eu quero visitar um amigo meu, como é que eu faço? Falei, senta aqui que eu vou te ensinar. Pega a tua Bíblia. Como que é esse teu amigo? É assim, é assim, é assim. Então tá. Então, Valmor, agora a gente vai orar e a gente vai ler a palavra, eu e você. O que você achou dessa palavra? Gostei. É bonita essa palavra? É. Então agora você vai pegar essa palavra e você vai lá na casa desse teu amigo e você vai dar ela para ele. E eu fiz igual Jesus quando fez com os discípulos, né, perguntando qual foi o resultado da visita, né, depois que voltou, ele voltou alegre, ele voltou contente, falou, pastor, aquele jeitão dele, alemão, pastor, eu fui lá e eu falei, ele chorou, caminhoneirão, que nem ele, assim, ó, ele chorou, eu orei pela esposa dele,
e ele falou: olha, essa palavra era tudo que eu precisava. Essa palavra que você deu para mim, parece que veio do céu. Quantas visitas, aconselhamento ou discipulado, que eu terminava, a pessoa falava assim: pastor, ou Beto, ou Alberto, assim, era tudo que eu precisava. Porque Deus preparou todas as coisas, irmãos. Essa pessoa que o Senhor Jesus está trazendo para você no seu coração, já está tudo pronto. Não falta nada. Só lhe falta coragem, só lhe falta audácia, só lhe falta convicção, só falta você levantar e ir, porque na eternidade está tudo decidido. Então, gente, ali Saulo, ele permaneceu com os discípulos, e o Senhor Jesus busca pessoas, gente, que não sejam apenas crentes, mas discípulos. Os discípulos, eles oram, visitam, consolidam, pregam, intercedem, tudo para a expansão do idem, tudo para a expansão do reino, tudo para que o reino cresça. Verso 20, aí vai ficando divertido. Logo começou a falar de Jesus. Mas ele não estava prendendo a turma aí de cada 10 palavras, 5 é Jesus? Não estava aprendendo essa turminha aí? Os aleluiados, os glória a Deus, os do manto. E agora como é que ele está andando com esses camaradas? Agora, logo começou a falar de Jesus nas sinagogas. Gente, ele foi na sinagoga. Ele ia naquela sinagoga para armar esquema para prender os cristãos quando chegasse por ali, porque não existia igreja, existia sinagoga. E agora ele chega na igreja, lá na sinagoga, em vez dele prender os crentes, ele está andando com os crentes. Já pensou que bagunça, gente? É uma bagunça ou não é? Confunde a mente dos outros ou não confunde? Confunde. Dizendo, ele é o Filho de Deus. Paulo pirou. Esse Saulo aí enlouqueceu. Esse Saulo vem aqui para prender todo mundo, está tudo esquematizado, ele está com carta na sacola para prender Ananias e a turma dele. Agora ele anda com Ananias e diz: posso compartilhar na cela? Posso dar uma palavra? Posso cantar um hino? E qual é o nosso problema? Que a gente diz não para esses caras, porque acha que tem um controle do reino. Mas esse cara vai falar tudo esquisito. Ele é só menos esquisito do que a gente. Sabe, gente, Saulo, ele estava a caminho de Damasco para prender os irmãos. Agora ele está em Damasco falando de Jesus junto com os irmãos. Vá me falar que isso não é uma coisa muito estranha de se ler. Vá me falar que isso não é um grande milagre muito simples. Vá me falar que se isso não glorifica o Senhor Jesus e mostra o quanto Ele é poderoso, o quanto que o Senhor Jesus lidera, o quanto que Jesus tem as coisas sob o controle, o quanto que o Senhor Jesus tem as coisas sobre o seu domínio. O que o Evangelho, eu estava pensando aqui, eu estava lembrando a mensagem do que o Evangelho faz. E a gente lá naquela ministração tem uns exemplos, né? Tem o moço de Gadara, aí tem a samaritana. Eu falei, tem que incluir essa. O que o Evangelho fez com Tarso? O que o Evangelho fez com Saulo de Tarso? Transformou ele em Paulo. E o que Paulo fez com o Evangelho? Pregou. A maioria das pessoas, o Evangelho fez alguma coisa nelas, mas elas não fizeram muita coisa para o Evangelho. Na teoria conhece. Sabe, gente, se o Evangelho, ele te libertou, te salvou, te curou, o que agora fará você com o Evangelho? Se o Espírito Santo, irmãos, tomou você, se o Espírito Santo te revestiu,
Seu Espírito Santo te capacitou. O que você fará quando o Espírito Santo conduzir você para uma visita? Eu gosto que quando Paulo, ele escreve a carta aos irmãos de Éfeso, ele fala assim sobre o Espírito Santo. E ele começa a escrever mais ou menos assim, eu falando. Foi o Espírito Santo que ressuscitou Jesus. E esse mesmo Espírito agora atua em vocês. Parece coisa do outro mundo, né? E é. Quando, irmãos, as Escrituras são expostas a nós, esfregadas em nossa cara, isso nos mostra o quanto somos falhos, o quanto estamos perecendo e precisamos de uma ajuda. Precisamos ir. Uma das coisas mais simples do ID é fazer uma visita. Tem pessoas que você conhece, que não moram tão longe de você. Eu lembro que tinha um menino no trabalho, eu queria ajudar aquele menino, eu ia lá na casa dele, aí eu comecei pagando o almoço dele, eu queria falar de Jesus para ele, eu ia lá pagava o almoço dele. Custou ou não custou? Aí com o tempo ele falou assim, cara, vamos almoçar lá em casa? Aí eu comecei a almoçar na casa dele. Gente, irmãos, todos nós podemos fazer alguma coisa. Tua ideia talvez não é igual à minha, mas a ideia é que nós todos sigamos juntos a ideia de Cristo. Não vai ser uma estratégia padrão, engessada, mas o propósito é que alguém em algum lugar precisa de você. Mas eu não sei o que falar. Ainda bem. Olha aí para o lado do teu irmão e fala assim, ainda bem que você não sabe. Mas Jesus sabe. O que você precisa é dobrar o seu joelho e falar, Jesus, eu estou indo lá ter aquela conversa. E eu preciso que o Senhor coloque nos meus lábios as palavras certas. Eu não sei, Jesus. Se o Senhor não for comigo, Jesus, eu não saio daqui. Mas se o Senhor for comigo, Jesus, eu vou. Eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa. Sabe, irmãos, Mateus, para a gente concluir aqui, Mateus 25, 34, 36, quero ler um texto. Mateus 25, 34, 36. Jesus falando sobre o fim dos tempos. Amém? Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados por meu Pai, recebam, é tão linda essa promessa de Jesus, olha, leiam junto comigo, recebam como herança o reino que Ele lhes preparou desde. Ele não vai olhar assim para o pastor e falar, nossa, deixa eu ver o que combina com você. Deixa eu ver o que combina com a Alessandra. Eu acho que, não, já está pronto. Você não precisa trabalhar para que Ele faça, porque Ele já fez. Você não precisa trabalhar para que Ele faça. Você precisa trabalhar porque Ele já fez. Há uma diferença muito grande nisso no Evangelho, gente. A grande diferença do Evangelho é porque Ele fez, não é porque Ele fará. Não é uma coisa do futuro, Deus vai fazer. A grande verdade é que Ele fez. Eu dou uma resposta ao que Ele fez.
Eu não faço para que Ele faça, eu faço porque Ele fez. A grande frustração, às vezes, da igreja é porque Deus não fez o modo que Ele quer que faça. Já fez. Imagine lá no céu, amém? Como eu amo esse nome. Um dia, eu chegar lá, falar assim: Alberto, aqui é o teu lugar. Mas quanta gente que a mesa vai estar vazia, uma cadeira vazia. E Ele continua dizendo, Senhor Jesus: recebam, por gentileza, obrigado. Recebam como herança o reino que Ele lhes preparou desde a criação do mundo. É muito lindo. 35. Pois tive fome e vocês me deram de comer. Gente, olhem aqui para mim. Olhem aqui para mim. Olhem aqui para mim. Jesus preparou um presente eterno para você, só porque você deu um prato de comida para alguém. Olha o tamanho da gratidão do Senhor Jesus e da bondade dEle. Eu tive sede e me deram de beber. Eu era estrangeiro e me convidaram para a sua casa. Próximo. Estava nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Eu estava na prisão e me visitaram. Vamos ficar só com a visita hoje. Se você precisar visitar um irmão, se você tem um dinheirinho e se você tem um carro, você vai colocar combustível no teu carro, vai gastar um pouco, vai ou não vai? Vai gastar. Mas eu tenho certeza, e com audácia eu falo, que esse dinheirinho não se compara àquilo que o Senhor Jesus preparou na eternidade para você. Mas o meu dinheiro só dá para o Uber, amém? Eu tenho certeza que os R$50 do Uber, os R$35 do Uber, não se compara ao presente que Jesus tem preparado para você na eternidade. Não vai preparar. Fala assim, Ele não vai preparar. Já preparou. Quando um bebê está no ventre da mãe, aquele bebê, naquela barriga, encapado pela pele, na verdade, é um grande segredo que a mãe não sabe. É ou não é? E vocês, pais maus, pais perversos, preparam o melhor para o filho de vocês, encapado no ventre. Será que o Senhor da eternidade não tem algo melhor? Você daria a vida pelo seu filho. Sonha com aquele bebê encapado no ventre. Existe, na verdade, um mistério. Aquele bebezinho ali, no secreto, porque o bebê está em secreto, é ou não é verdade? Mas um quartinho está sendo preparado. E não é lindo? Um quartinho, as roupinhas do bebezinho, o nome do bebezinho. E não é lindo? É maravilhoso. E o nosso Senhor? Se você prepara, Raquel, você preparou para o Kelzinho e para a Sara, desde quando você soube. Que seja uma gestação de 9 meses. Preparou o melhor que pôde. Aí vem o Senhor Jesus e prepara para você, Kel, desde a eternidade. Isso testemunha como o Senhor Jesus é maravilhoso.
Sabe, e ele diz, pessoas, irmãos, que visitam são abençoadas pelo Pai. Sabe, o desejo do Pai, gente, é que saiamos e visitemos aqueles que precisam de uma palavra, de uma oração, de um encorajamento vindo do céu. Somos os mensageiros do reino. Se para as pessoas que não conhecem o Senhor a visita é apenas um lazer, para nós é um trabalho. Que crente não vai passear, crente visita. Sabe, irmãos? E ele diz, quando entrarem, Jesus está dando as dicas dele aos seus discípulos, quando entrarem na casa, saúde com paz, seu lar se revelar digno, que sua paz permaneça, e se não, retire-se a bênção, porque está em você. Sabe, uma das características do grande Ide, irmãos, é a visita. Vejamos que esses discípulos eram enviados a cidades, a vilas, a bairros. Note que eles estão debaixo de um comissionamento. Jesus ali em Mateus 10:7 ele diz, vão e anunciem o reino dos céus, está próximo, curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, deem de graça, pois também de graça vocês receberam. Na visita, o que faremos? Devemos levar uma mensagem do reino. O reino está próximo, essa é a mensagem de esperança. Devemos levar a cura, a ressurreição, a purificação, a expulsão. Notem isso, irmãos, a doença, a morte, a contaminação, as ações demoníacas, são exemplos de um mundo caído, onde a igreja tem que pôr em ordem. Sabe, irmãos, como discípulos, nós fomos chamados para pôr em ordem o mundo caído. Adão foi chamado para liderar e governar o Éden. A igreja foi chamada para liderar e governar de uma maneira global. Cada vida, sabe, esses discípulos iam conduzidos pelo Espírito. Como os discípulos, nós devemos estar à disposição do reino. Deus quer agir por meio de nós. Deus quer usar você. Fala assim, Deus quer. Deus quer. Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração, você que pode. Deus quer me usar. Mas eu sou tão falho. Mas Deus quer me usar. Não importa as nossas limitações, Deus quer nos usar. Sabe, irmãos, e como nós, discípulos, sabe, ele chama Ananias, irmãos, um homem que está em Damasco. Antes do Senhor, sabe, na visão de Ananias, fala, vai orar por Saulo. Jesus já organizou tudo. Você só precisa trabalhar pela expansão do ID. E como? Fala assim, como? Sendo um Ananias. E eu vou te passar aqui uma diquinha para você, amém? Primeira parte, o que você faz? Fala assim, primeira parte. Antes da visita. Seja objetivo no teu propósito. Sabe? Comece a orar por um alvo. Ananias estava orando pelo reino. Após você ter um alvo, comece a interceder por essa pessoa. E aí você vai lá, entra em contato com ela, manda um zap para ela, marca uma visita, prepara uma porção das Escrituras, consagre um dia de jejum e oração. Segunda parte, e durante a visita, seja objetivo. Pergunte como a pessoa está, ouça o coração dela, depois de ouvi-la, compartilhe uma porção das Escrituras. Creia que o Senhor Jesus usará você poderosamente. Ore pela pessoa, ore em posição de mão, ore por libertação, por cura em nome de Jesus, e convide essa pessoa para o culto. E ao chegar em casa, assim, ao chegar em casa, dobre os joelhos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está me usando. Eu era um miserável, pobre, cego e nu, mas o Senhor está me usando. E a terceira parte, após a visita, tem um momento diário de intercessão por essa pessoa.
Pergunte como a pessoa está, se ela sentiu alguma coisa diferente após a visita. Fale como você ficou feliz de visitá-la. Lembre a ela do culto de domingo. E ore ao Senhor Jesus, que uma porta se abra para uma célula de oração. A gente fez esse projetinho lá em Santa, é só uma portinha, amém? Estão vendo aqui, ó? Uma portinha. Aí você abre aqui, ó. Aqui embaixo está escrito: meus alvos de oração e visita. Essa lâmpadazinha aqui é você. Fala assim: sou eu. Porque Jesus disse: vocês são a luz que ilumina as pessoas que estão naquela casa. Existem pessoas que precisam de você, Leandro. Seja homem e vá. Vamos orar? Oriabalabassai, neclamachai. Jesus, nós precisamos do Senhor nessa noite. Nós precisamos do Senhor. E nós também precisamos ir no Teu nome, Jesus. Nós precisamos ir no Teu nome. Começa, Espírito Santo, a colocar no meu coração. Começa a criar uma situação, Deus, assim como Ananias e Saulo. Quantas pessoas, Deus, estão perturbadas, estão doentes, estão desviadas, estão angustiadas e estão sofrendo, mas o Senhor é poderoso, o Senhor amado, para me usar e dizer o que fazer, porque é isso que o Senhor diz a Saulo: eu vou enviar alguém e ele dirá o que você vai fazer. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, move o nosso coração, Jesus. Nos perdoa, Jesus, porque muitas vezes o que nós demos, Senhor amado, foi desculpas. Mas eu quero voltar, Senhor. Eu quero poder encontrar, Deus, o meu Saulo. E essa pessoa é um instrumento para a tua obra. E essa pessoa, Deus amado, é um instrumento. Que o Senhor use, Deus, a nossa vida de igreja para o grande ide, Senhor amado. Senhor amado, nos reveste de unção e de capacidade, de graça no Teu Espírito Santo, para que a gente possa ir até aquela casa, até aquele casal, até aquele filho, até aquele desviado, até aquele ateu, até aquela pessoa que se opõe ao Senhor, e podermos, Senhor amado, dizer como Ananias: Saulo, em nome do Senhor Jesus, volta a enxergar, e seja cheio do Espírito Santo. Obrigado. Comece a agradecer ao Senhor Jesus, porque Ele está preparando pessoas para você. Jesus está preparando pessoas para você fazer o trabalho. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Você que pode, aplauda a Ele, glorifique a Ele, creia nele. Aleluias, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado. Aleluias. Obrigado. Glória a Deus. Meus irmãos, que palavra gostosa e cheia de vida, hein? Pastor Beto, muito obrigado pela sua disposição. Que o Senhor levante muitos Ananias lá em Santa Felicidade, em nome de Jesus. Amém, gente? Meus irmãos, não só de pão vive o homem. Aceite essa palavra, receba ela com alegria, se alimente dela, saboreie ela, ela vai estar disponível
no canal do YouTube da CB Curitiba, e receba a vida que o Senhor tem para você através dessa palavra. Tenho certeza, se você receber ela, saborear ela, se alimentar dela na sua casa, escute mais vezes, e quando você começar a fazer planos com essa palavra, você vai estar digerindo ela, e essa palavra vai te encher de vida. Tenho certeza disso. Eu fui muito abençoado com essa palavra. Amém? Vamos nos preparar para a ceia do Senhor? Amém? E nós temos que renovar a nossa aliança com Ele, e esse é um dos compromissos da nossa aliança, amém, gente? Sim ou não? Não é? Fazer essas visitas, e o Senhor nos recompensará como que se nós o tivéssemos visitando. Isso é poderoso. Já pensou? Receberemos, não importa quem nós vamos visitar, mas não importa nem o resultado, que embora o resultado vai ser extraordinário, mas Ele nos recompensará como que se nós estivéssemos visitando Ele. Amém? Isso é poderoso. Glória a Deus. 1 Coríntios 11, do 23 ao 32, vou ler na NVT. Diz assim: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão e agradeceu a Deus, partiu e disse: este é meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com o meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examine-se antes de comer do pão e beber do cálice, pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira, mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Amém? Vamos consagrar o pão e o cálice. Senhor nosso Deus, Pai, nós oramos nesta noite e nos alegramos na Tua presença, Pai, e pelo privilégio de fazer parte da aliança que Deus tem conosco, e essa aliança que é garantida pelo Teu sangue, Senhor Jesus, pelo Teu sacrifício. Obrigado, Senhor. Nós oramos e agradecemos por este pão e o consagramos como símbolo do Teu corpo. E também agradecemos ao Senhor, Pai, por este cálice com o suco da uva, e o consagramos como símbolo do Teu sangue, Senhor. Porque comendo e bebendo em memória do Senhor, queremos viver pelo Senhor, para o Senhor, fazendo a Tua vontade, Pai. Desperta-nos, Senhor, para esta palavra que o pastor Beto pregou para nós aqui, Pai, com tanta graça, com tanta sabedoria, com tanto discernimento e revelação. Prepara-nos para viver essa palavra, Pai. Não queremos ficar acomodados, Senhor, mas honrar o Teu sacrifício, Senhor, anunciando o Evangelho a todos os que precisam, Pai. Quantos perdidos, Senhor, quantos afastados, quantos desanimados, quantos desviados, quantas pessoas que poderiam estar aqui hoje e não estão, mas se estivéssemos visitado ela estaria, Senhor. Nos perdoa, Pai, e nos ajude a cumprir a nossa missão de uma forma tão simples, Pai. Nos ajude a cumprir essa missão. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém, gente? Pode sentar no seu lugar. Esse é o corpo de Cristo que foi partido por cada um de vocês, e este é o cálice da nova aliança que o Senhor tem conosco. Amém? Se você ainda não examinou a sua vida, examine agora, e à luz dessa palavra que recebemos com tanta graça, você pode examinar ainda de uma forma mais profunda a sua vida, em nome de Jesus.
luz do sol se apagou, o amor se entregou naquela cruz. A morte não pôde entender como ele pôde vencer naquela cruz. A luz do sol se apagou, o amor se entregou naquela a morte não pôde entender como ele pôde vencer naquela cruz.
Glória a Deus. Na noite em que o nosso Senhor Jesus foi traído, ele pegou o pão, ele deu graças, ele partiu o pão e lhe disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. Glória a Deus, meus irmãos. Levante o pão e, em memória do nosso Senhor Jesus Cristo, participem do pão. Levante o cálice. Meus irmãos, logo após o Senhor haver ceado com seus discípulos, ele pegou o cálice, também deu graças. Ele disse aos seus discípulos, e essa palavra vale para nós por toda a eternidade: este é o cálice da nova aliança que Deus faz com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Bebam dele todas as vezes em memória de mim. O apóstolo Paulo completa que quando fazemos isso, estamos anunciando. Seja uma pessoa que anuncie, seja um Ananias que anuncie. Em memória dele, participem todos do cálice. Ajoelhe-se no seu lugar e renove seus votos sagrados com o Senhor. Ora vem, Jesus.
Graças a Deus, amém? Meu irmão, deixa eu fazer uma pergunta séria para você agora. Você tem que responder com sinceridade, amém? Só quem quer ser um Ananias aí, levanta a mão. Deixa eu olhar bem, Ananias de verdade, amém? Quem aqui, além de querer ser um Ananias, quer influenciar outras pessoas a serem Ananias também? Levanta a mão, quero olhar. Amém. Tem gente que não toca a mão levantada, irmã Sandra. O que está acontecendo com a sua mão? Só o Edinho levantou a mão, não pode, né? Vai ir sozinho, não, né? Tem casos que ele não vai poder ir sozinho, né, Edinho? Aí não dá, né? A varoa tem que estar junto. Irmãos, olha só. Dia 22 agora, nós temos o nosso primeiro seminário desse ano. Amém? Não, eu confesso a vocês que eu estava com um tema no meu coração, mas já hoje com essa pregação do pastor Beto já mudou o tema. Nós vamos fazer um seminário para treinar Ananias. E eu já vou desafiar aqui o pastor Beto se ele prepara seminário para a gente. O senhor está animado? Aí, ó, em público. Aí, ó, recebeu revelação, né, mano? Eu gosto que Deus dê revelação para os outros. Que daí é o seguinte, eu me sinto tão alegre quando Deus dá revelação para os irmãos. Me poupa tanta dor de cabeça. Então, dia 22 vai ser sem, hoje é dia 8, né? Então, o próximo sábado é dia 15 e o outro é dia 22, tá bom? Não é? Às 18 horas, nós teremos aqui um seminário, um treinamento para, né, você ser ativado como Ananias, entendeu? O pastor Beto já está com algo no coração dele já, né? Nós vamos distribuir essa casinha, né? Eu preciso de gente para me ajudar aí a elaborar a casinha, viu, Evelyn? Te anima a elaborar aquela casinha para a gente ali? Tem umas ideias? Depois pega a casinha com o pastor Beto antes de ir embora. Nós vamos entregar essas casinhas aqui. Você que é líder não pode faltar. E se você é um líder inteligente, você vai trazer mais gente junto com você. Amém? Beleza? Não vou falar nem para os pastores, porque os pastores, né? Se é pastor, já tem que, né? Entendeu? Já tem que estar ligado no esquema. Não é verdade? Amém? Então, dia 22, nós vamos ter o seminário aqui, né, para treinamento de Ananias. Como fazer visita. Vamos ensinar os irmãos a receber do Senhor a recompensa, não é, daqueles que, né, vão visitar, né, Ele, né, as pessoas que Ele quer que a gente visite. Amém? Vai ser um tempo precioso aqui, entendeu? Depois o pastor Beto vai me dizer qual o tempo que ele precisa. A gente tem a hora para começar e depois que me disser o tempo que ele precisa, eu anuncio lá no grupo a hora que vai terminar. Tá bom, gente? Então, conto com todos vocês. Se levantou a mão, agora você tem um compromisso. Não é nem comigo. Porque eu não chamei ninguém para ser Ananias. Eu só aceitei a ser Ananias. Né, o pastor Beto contando aí o testemunho dele com a missionária Aurora. Eu me lembrei do testemunho com o meu pastor. Rapaz, cada situação que ele mandava, meu irmão. Um dia ele me mandou visitar uma família que tinha feito uma macumba para a família. E tive que entrar embaixo do porão para pegar a macumba lá, para orar para desfazer a macumba, pastor Beto. Entendeu? Aí depois eu li aquela palavra que, né, não preciso nem ir lá, é só eu dou uma ordem e vai estar certo. Eu falei, rapaz, nem precisava ter tirado aquela macumba de lá. Mas as pessoas da casa não tinham a fé que a gente tinha, então eu não ia ficar feliz com aquela macumba lá, né? Entendeu? Me arrastei embaixo do porão, saí todo sujo. Meu Deus do céu, né? Passou um flashback aqui na minha mente, né, de cada coisa que a gente fez, né? Já tem que ser obreiro de Jesus, amém? Então, dia 22, às 18 horas, seminário para, né, gerar Ananias, te treinar para ser um Ananias. Nós vamos te ensinar, nós vamos orar por você, nós vamos ungir a sua cabeça com óleo, né? Vou te dar a estratégia de Deus e você vai sair daqui preparado. Vou te dar o material necessário e você vai sair daqui preparado, amém? Glória a Deus. Irmãos, tem mais alguns avisos aí que vai passar um vídeo agora, é isso? Então presta atenção aí nos avisos. Só faltou a imagem. Glória a Deus. Irmãos, o bom é que quem sabe faz ao vivo, né? É ao vivo, é ao vivo, é ao vivo.
Amarrado em nome de Jesus, que é isso? Tava pensando que havia heresia? Não. Vamos para os nossos avisos. No próximo dia 15, teremos nosso culto de mulheres. Eu não sou Mulher Maravilha, mas Deus me fez maravilhosa. Mas glória a Deus que no céu eu tenho certeza da eternidade que o telão vai funcionar. Glória a Deus, irmão. Aleluia. O sistema operacional do céu é muito melhor do que o OS. Não vai precisar de TI, né, meu irmão? Tá doido. Não deu certo? Bota só o som, então. Só o som. Amarrado em nome de Jesus, que é isso? Pode ligar a luz. Que havia heresia? Não. Vamos para os nossos avisos. No próximo dia 15, teremos nosso culto de mulheres. Eu não sou Mulher Maravilha, mas Deus me fez maravilhosa. Às 20 horas na ICB Sede. Fala galera, dia 5 de abril quero te convidar para a nossa sessão Freedom, aqui será um momento maravilhoso, venha! Dia 19 de abril teremos nossa conferência estadual em Londrina, expansão do reino. Temos ministrações poderosas com o missionário César, missionário André, missionário Hamilton, inscrições no local, R$40. Partiu Londrina! Partiu Londrina! É que no vídeo tinha umas gracinhas, né, que a gente ia rir, né? Mas beleza. Meus irmãos, recebeu o aviso do seu coração, então, ó, dia 15, a Rede das Mulheres Maravilhosa, dia 22, seminário, tem qual outra data aí? A sessão quando? Dia 5, aí, ó, pastor Marquinhos deu aviso e se lembrou. Glória a Deus, fique de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor para agradecer. Obrigado pela sua presença, eu estou feliz que você está aqui, que você pôde receber essa palavra no seu coração, e eu tenho certeza que o Senhor também está feliz, amém? Aleluia. Nós vamos enviar nos grupos essa palavra aí, e você, né, passe para os seus amigos da célula, entendeu? Vamos incentivar todos a assistirem essa mensagem, amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por este momento que estivemos reunidos aqui. Obrigado por cada momento de oração, de canção. Obrigado, Senhor, por os nossos planejamentos, que o Senhor abençoe os planos, Senhor, que temos aqui na nossa agenda. Obrigado por essa palavra maravilhosa que recebemos, que o Senhor venha nos abençoar para vivê-la, Pai. Senhor, que sejamos Ananias e multiplicadores de Ananias. Gera isso em nós, é o que nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, o culto está encerrado, não saia sem nos dar um abraço. E se é para Jesus, tem que ser mais forte e tem que ter um brado de júbilo ainda aí. Glória a Deus. E a Lara aqui quer dar um aviso para vocês. Rápido, Lara. Ela tem vergonha. Tem cantina. Olha aí, glória a Deus.